estudantes! Voltamos então para fazermos a nossa revisão dos temas que abordamos na aula. Vamos então revisar, né, sobre leitura de imagem. Espero que vocês tenham escrito, né, anotado aí no caderno as técnicas de descrever, analisar, interpretar uma obra de arte. Também a forma de analisar, né, uma fotografia e as imagens também na publicidade. Então, vocês podem estar anotando no caderno para vocês não esquecerem, certo? Sempre eu falo para os meus alunos, além de ouvir, assistir, também escrever, né? Ah, professora, mas é muito rápido, não dá para escrever, mas tenta aí, porque aí você foca também, né, no que você está ouvindo e assistindo. Então, vamos lá, vamos fazer a revisão, aula 36.2. Falamos, então, sobre leitura de imagens, imagens na pintura, também na fotografia e na publicidade. Qual é o roteiro para ler imagens, estudantes? Notaram aí? Descrever, quer ver todos os aspectos que está ali na obra, né? Observar tudo que tem ali na obra, analisar, ou seja, fazer uma leitura, né? Além do que só a imagem apresenta, interpretar, buscar entender o que é aquela imagem, qual informação o artista quis, né, trazer, e fundamentar, ou seja, contextualizar, né, período histórico, quando foi feita, por quem. Então, são essas as categorias para fazer leitura de imagem. E para ler a fotografia? Para ler a fotografia é preciso passar por 3 níveis. Os sentimentos produzidos da pessoa que fez a fotografia, ver a foto, identificar, tanto por quem fez, né, e pelo que nós estamos vendo também. Sempre vai ali emergir sentimentos pelo que nós estamos vendo, né? Ver a foto, identificar seu motivo e aquilo que foi fotografado. Aí surge então a diferença entre só ver a foto. É diferente em ler a foto, né? Não podemos nos deixar ir só por ver a foto, mas também ler, entender, né? É lançar um olhar atento naquela linguagem visual. Como eu disse, uma imagem traz muita informação, certo? E também falamos sobre o roteiro. Qual é o roteiro para ler imagens publicitárias? Que é uma outra forma, né, de imagens. Tem a ver com convencer alguém sobre algum objeto, para comprar um objeto, para expor uma marca, né? Convencer as pessoas, então, para consumir algo. Então, por isso, publicitário. 3 pontos de vista. Eles vão utilizar qualidades visuais, sempre imagens bem nítidas, amplas, conhecidas, não é qualquer tipo de imagem. Também índices internos e externos da imagem e convenções culturais. Que quero dizer o quê, professora, essas convenções culturais? Por exemplo, se for usar uma imagem de artistas brasileiros, vai ser imagens que são conhecidas, que têm a ver com a nossa cultura nacional. Vai vender sandálias, por exemplo, trazendo uma imagem lá do McDonald's, que é a cultura dos fast foods de outro país. Então, é nesse sentido. Então, vamos para atividades. Vamos fazer, então, a correção da atividade. Muito bem, queridos, eu trouxe algumas atividades para analisar imagens, certo? Então, vocês podem fazer aí no caderno uma anotação sobre o que você observou, para ir treinando, né? Não adianta só vocês me ouvirem falar e não fazer. Então, vamos lá, vamos ver as imagens que eu trouxe para vocês. Dá uma olhada, então, aqui nessa primeira atividade, vamos ver. Exato, é uma obra de arte. Então, vocês terão que tentar lembrar o que você já conhece sobre essa obra de arte, ou seja,
vão identificar o documento, natureza, ou seja, a ilustração, a pintura, situação no tempo, quando e onde foi produzida, quem é o artista, qual é o título e o tema. Só olhando aqui, é possível vocês lembrarem? Eu lembro, mas vou ser bem sincera com vocês. Eu não consigo falar tudo sobre essa obra de arte. Mas eu já observo aqui a mulher destacada, com a bandeira francesa ao centro, tem a ver com luta, guerra, revolução, porque há pessoas com armas, né, na mão, tem pessoas adultas, tem criança, né, poderia dizer o jovem aqui. Então, fumaça, assim, observamos pessoas ao chão, mortas, né? Então, são as primeiras impressões que eu tenho. Contexto histórico da produção. Aí, né, se não lembrar que foi devido a uma representação da Revolução Francesa, vai ter que pesquisar. Discriminar os elementos figurativos, interpretar o documento. Então, porém, eu trouxe para vocês aqui, estudantes, já escrito. Depois vocês podem fazer leitura sobre esse texto. Né? Quando que a obra foi pintada? Está aqui a data, vocês podem já pesquisar nesse texto ou fazer outras pesquisas. Né? Quem é o pintor? Está aqui, Eugène Delacroix, né? Francês. Qual é a chamada, né? Como poderia dizer assim, qual é o contexto ali da obra, o título? Está aqui o título da obra, A Liberdade Guiando o Povo. Tem muitas outras questões aí que vocês podem pesquisar para analisar essa obra de arte. Vamos ver se eu tenho outra. Segunda questão, leitura de imagem. Vamos continuar fazendo, então, leitura de imagem. Aí vocês vão observar essa obra, os detalhes. Já deixei o título aqui para vocês e a artista, né, que fez a obra. E aí, quais as primeiras impressões que nós temos, né? Primeiro, vários rostos, destacando aqui pessoas. Essas pessoas são todas iguais? Não. Tem homens, tem mulheres, pessoas brancas, pardas, negras. Ao fundo tem aqui uma espécie de edifícios, né? Fábricas, porque tem aqui umas chaminés saindo fumaça. Podemos dizer assim que é uma obra assim bem básica, né? Só tem 3 cores, né? Assim, 3 figuras. Pessoas, ao fundo o céu e os edifícios aqui, né? E essas chaminés. Então, são poucas informações. Porém, e o contexto? Né? O que lhe chamou a atenção nessa obra de arte? Então, vocês vão procurar saber qual período foi pintado, quem foi a artista, né? O que ela representa aí nessa obra. Tá aqui, ó, texto para vocês pesquisarem. Processo de industrialização do estado de São Paulo, né? Não foi em outro estado, foi em São Paulo. Por isso, aquela imensa variedade étnica de pessoas, né? Porque foi um período de muita migração para o Brasil. Então, uma obra com detalhes, né? Poucos detalhes, traz muitas informações históricas aí do nosso país, desse período aí. Então, é interessante vocês fazerem anotação sobre isso. Não só leia, mas escreva, para que vocês possam fixar melhor. Pronto, uma questão do Enem, questão 3. Temos aqui uma imagem, também podemos dizer monográfica, né? Com uma cor uma imagem de preto e branco. O que nós temos aqui? A primeira imagem é uma mulher e um garoto, podemos dizer que é uma mulher, né? Tá aí com o corpo coberto por um tecido, mas parece uma mulher e uma criança, num lugar deserto, né? Quase não tem aqui vegetação. Podemos ver ao fundo o céu, também o deserto. Então vamos ver qual é a pergunta em relação a essa imagem.
Vamos fazer a leitura. A imagem acima do aclamado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado mostra que as fotografias, da mesma forma que os textos, podem ser lidas e interpretadas. A opção de colocar no primeiro plano figuras humanas provoca no espectador uma atitude de... Aí vocês... Qual dessas está correta, né? Então vamos direto à resposta. Mobilização para combater a injustiça social. Então a foto, ela coloca ali aquelas pessoas de uma forma triste, isoladas, passando necessidades, talvez frio com certeza, né? Elas estão enroladas em um tecido, mas também fome. Então a foto, ela traz o quê? Uma mobilização. Por essas questões aqui, ó, questionamento sobre a hostilidade da natureza, pode nos induzir ao erro, né? Não é da natureza, e sim da própria sociedade, né? Admiração pela beleza do cenário? Também não. Surpresa pelo jogo de luz e sombra? Não, não é uma fotografia para apreciação. Reflexão sobre desamparo e fragilidade? Talvez essa nos levaria mais ao erro ainda, né? Então, letra D, resposta correta. Questão 4. A discussão sobre a fotografia é a arte ou não é longa e envolve uma diversidade de opiniões. Muitos não a consideram arte, por ser facilmente produzida e reproduzida. Nós já ouvimos muito sobre isso, que fotografia não é arte, mas a sua verdadeira alma está em interpretar a realidade, não apenas copiá-la. Nela há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta e os completa com mais símbolos de seu repertório. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós, ao olhar uma imagem fotográfica, pode criar novos símbolos, né, conforme a nossa visão e as nossas experiências de vida. Surge a diferença entre ver foto e ler foto. Ler uma foto é... Então vamos à resposta. Letra C, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3. Ler foto é tudo aquelas categorias que trouxe para vocês, né? Não é só deixar de olhar aquilo que a constitui como linguagem, né? Para apenas procurar ou que possa realçar a beleza natural em foco. Então, 1, 2 e 3 está correto, né? Então, tem todo uma categoria, as formas de fazer leitura de uma fotografia, que não é tão simples assim. É só olhar e pronto, e ver como uma linguagem sem ter, né, ali uma interpretação mais aprofundada. Última questão, questão 6. O que significa ler imagens? Por que é tão importante ler imagens? Então, é uma argumentação livre para você. Você pode fazer aí a sua interpretação sobre o que significa ler imagem e por que é tão importante. Então, estudante, você já tem condições de responder essa questão, porque, né, durante as aulas foi possível destacar aí várias categorias, né, forma de ler imagem, ler uma obra de arte, ler uma imagem publicitária. Vocês viram que tem diferença, né? A obra de arte é algo que muitas vezes o artista faz num contexto histórico ou mitológico, enfim, precisa ter essas informações. A fotografia, né, geralmente é retirada de um fato real, de questões ali que envolvem sentimentos, né, a visão de quem está tirando aquela fotografia, ou somente de imagens, paisagens, beleza, pode ser só para apreciar ou também para trazer reflexão. E a imagem publicitária já tem ali intenções, né? Intenção de quem a faz, de quem utiliza aquela imagem que já é conhecida pelo público, né? Que está relacionada a um contexto cultural, para
vender ali um objeto, uma mercadoria, certo? Então vamos para a tela, vamos ver se eu trouxe para vocês ali algum material complementar. Então essa resposta aqui é livre para vocês responderem. Aí tem um padrão aqui que vocês podem seguir, porém vocês podem responder do jeito que vocês também conseguiram entender na aula. Ler significa, então, compreender a mensagem da imagem ou seu discurso. Tem um discurso, né? Não tem texto, não tem nada escrito, mas tem ali uma mensagem por trás daquela imagem. Não por trás, na própria imagem, né? No mundo contemporâneo, vivemos cercados por imagens visuais de todos os lados. Das indicações de trânsito às propagandas, dos ícones do computador à imagem televisiva e cinematográfica e aos grafites, pichações, decalques e ilustrações nos muros. Enfim, a imagem parece prevalecer em nossa vida. Ela está em toda parte, podemos dizer assim, né? Arte em toda parte, porque tem o quê? Imagem em toda parte. Por isso é tão necessário lê-las, né? Não só enxergar, sem fazer uma leitura interpretativa. Muito bem, queridos, foram essas as nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!